Você já parou pra pensar a diferença entre alma, espírito e corpo? Eu lembro que no começo da minha caminhada eu perguntava: qual é a diferença entre espírito e alma? É a mesma coisa? Não é? Pra que serve cada um deles? A palavra diz em 1 Tessalonicenses 5:23 da seguinte forma: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Logo, a gente entende que nós, seres humanos, somos três em um. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E agora, para que serve o corpo? Para que serve a alma? Para que serve o espírito? Nosso corpo, ele tem uma tendência a se inclinar para as coisas do natural. Eu tenho certeza que você ama ou dormir ou comer, provavelmente os dois. E a nossa carne ama pecar. E o que eu queria te falar é que você não deve se culpar por essas inclinações. O que você não deve é se submeter a todas elas. Vamos supor, tô com vontade de comer, tô com vontade de fazer isso, tô com vontade de fazer aquilo. Não é porque você tem uma inclinação para algo que você deve obedecer a todas essas inclinações, porque nós somos um espírito, como eu disse no começo. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. O nosso corpo tem uma tendência a obedecer aos estímulos naturais. O apóstolo Paulo, ele sabia disso de uma forma muito clara, e é por isso que ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui, eu tenho certeza que ele não pegava um chicote e ficava se esmurrando. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer aqui é que ele esmurrava o corpo dele, ele submetia às paixões, ele submetia o corpo dele à escravidão. É mais ou menos assim. Ainda que a gente tenha... É mais ou menos assim, ainda que a gente tenha estímulos que nos atraiam, a gente coloca as coisas em ordem e diz: quem manda aqui é o Espírito. Nós colocamos todas as outras coisas em sujeição ao Espírito. Tem um outro versículo em 1 Coríntios 6:20 que diz da seguinte forma: nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Então essa história de que crente, por não fazer outras coisas, só come, tá muito errado. Nós devemos glorificar a Deus em tudo, não apenas em algumas áreas, ok? Parte número 2 do nosso ser, a nossa alma. O que é a nossa alma? Peraí, preciso coçar meu olho. A nossa alma é a parte do nosso intelecto, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, ou seja, é uma grande parte do nosso ser. A nossa alma está totalmente ligada ao que a gente sente. E uma coisa muito interessante que o Espírito Santo me ensinou foi que se Deus não quisesse que a gente sentisse as coisas, Ele não nos dava uma alma, certo? E muitas pessoas, muitas vezes, se fazem de forte e ignoram, passam por cima das emoções. E a gente não deve fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente não deve deixar que as emoções nos dominem, a gente também não deve ir para o outro extremo, onde a gente ignora totalmente as nossas emoções. O Espírito Santo, ele deseja nos ensinar a usar as nossas emoções ao nosso favor e não contra nós, nem em um excesso e nem no outro. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre o Espírito. Por que falar sobre o Espírito? Como assim nós somos um Espírito? Eu vou provar isso pra você. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. A palavra diz também em Gênesis que nós fomos criados à imagem de Deus e devemos expressar a sua semelhança. Ou seja, nós não somos somente isso que nós vemos, nós somos um espírito, de dentro para fora. E o Espírito Santo, ele se comunica conosco de dentro para fora. Amém? Amém, igreja? Amém. 2 Coríntios 4,16 diz da seguinte forma: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então, quando a gente entende que a gente é mais do que os nossos olhos podem ver, as coisas passam a fazer mais sentido. Nós fomos criados para a eternidade, seja a eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Você gostando ou não, essa é a verdade. Por que quando a gente aceita Jesus, a gente percebe que algo muda? Porque nós nascemos de novo. Por isso que muitas vezes quando você vai na igreja, as pessoas falam: quem quer nascer de novo hoje à noite? Como assim nascer de novo?
Quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito, ele é recriado. E o Espírito Santo, ele passa a habitar com o nosso espírito e passa a se comunicar conosco dessa forma. Porque antes nós estávamos mortos e através do Espírito Santo de vida, nós ganhamos life de novo.